Está no ar USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. O estresse está entre as principais razões de afastamento no trabalho, segundo a Previdência Social. Atualmente, ele é a terceira maior causa, mas até 2020 será o maior responsável por faltas e afastamentos nas organizações. Mas o que as empresas e os gestores de recursos humanos podem fazer para tentar reverter esse quadro? Como identificar os fatores de risco psicossociais para o trabalhador nas organizações? Para falar sobre isso, o USP Analisa traz nesta semana o psicólogo e pesquisador José Carlos Zanelli, que é autor, entre outros livros, das obras Estresse nas Organizações de Trabalho e Fatores de Risco, Proteção Psicossocial e Trabalho. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Professor, quais são os principais fatores de risco atuais para o trabalhador dentro e fora das organizações? Pois bem, os fatores de risco ou riscos, eles existem há muito tempo. Claro que nós estamos em um momento da história da humanidade, não só do país, em que as características são específicas e têm relação, ou têm relações com isso. Mas nós podemos dizer que no ambiente de trabalho, você tem riscos de natureza física, de natureza biológica, de natureza química, de natureza ergonômica e riscos psicossociais, tá? Ou fatores psicossociais associados ao trabalho. Então, fatores psicossociais que podem compor riscos e que podem, por sua vez, porque riscos são perigos, podem, como perigos, provocar danos, portanto, prejudicar a saúde. Esses fatores, quando nós observamos as organizações que têm um serviço de saúde e segurança, ou um departamento, muitas vezes, no Brasil especialmente, não se fala em riscos psicossociais. Se fala em risco físico, químico, biológico, ergonômico, mas é como se não existissem os riscos psicossociais. E nós estamos já há bastante tempo, pelo menos há 15 anos, estudando e muito interessados com relação a esses fenômenos. Temos saído do país, Europa, Estados Unidos, para ver o que é que eles fazem lá. Entre esses fatores, o que a gente poderia exemplificar para o pessoal de casa entender? Os fatores psicossociais isso. São aqueles fatores que predispõem a danos do tipo ansiedade, depressão, estresse. Aliás, estresse se diz que é a porta de entrada, né? É o estresse negativo, porque tem o estresse positivo. É a porta de entrada para coisas ruins, até suicídio no trabalho, não é? Que é algo que não se fala muito, mas que acontece, e alguns dizem que tem acontecido mais do que acontecia. Então, são fatores de ordem do trabalho, da organização do trabalho, são fatores vinculados a interações humanas, não é? Como se dão as relações com aquelas pessoas que trabalham em determinada unidade. São fatores que estão vinculados à própria organização. São poucas as organizações que têm políticas voltadas especificamente, políticas para riscos gerais, tal, mas não inclui, são pouquíssimas que têm políticas voltadas para riscos psicossociais, né? Então a organização tem a sua responsabilidade, mas não para na fronteira da organização, tá? Eu tenho insistido ultimamente muito nisso. Tudo é interligado. Você tem, além da organização, você tem essa interface trabalho-não trabalho, em que está a família, por exemplo.
E além da família, toda a sociedade. É óbvio que nós deveríamos ter políticas de natureza maior, não é? Em termos nacionais. Políticas públicas até, não necessariamente ligadas à organização. Políticas públicas, sem dúvida, como vários países aqui na América Latina já têm. Nós temos, nessas normatizações, nós temos as NRs, mas é uma coisa muito incipiente ainda se você comparar com países europeus, não é? Em que, por exemplo, Bélgica, não é? Que tem uma legislação bastante cuidadosa em relação a esses fatores de riscos que podem desencadear essas mazelas que nós citamos. O senhor citou ansiedade, suicídio, quais as outras consequências que a gente pode mencionar? Bastante comentado, né? Assédio moral. O assédio moral está nesse contexto de danos. O assédio sexual, alcoolismo, o viciado em trabalho, não é? O workaholism. Então, isso tudo está no bojo das consequências que pode ter a perda de saúde psicossocial na organização, afetando os indivíduos. É claro que é preciso mencionar que algumas pessoas são mais suscetíveis do que outras, não é? Se você pegar estresse, por exemplo, né, que é o fenômeno icônico dessa história, desse assunto. Algumas pessoas aprendem ao longo da vida a enfrentar estresse mais do que outras. Então, eu mencionei aprende, não é uma questão de aprendizagem, claro que tem todo um conjunto de variáveis, né, e está associado à formação, à socialização, né, como que esse indivíduo, se ele teve a oportunidade de aprender ou não, por exemplo, a prestar mais atenção na própria respiração, a prestar atenção na própria musculatura, né? Então, são elementos, são variáveis, né? São muitas variáveis, desde o nível individual até o nível societário, um conjunto complexo de variáveis que se compõe de uma maneira muito característica, muito peculiar, para afetar um indivíduo e resultando em um tipo de dano de natureza psicossocial. O senhor citou a questão do estresse. A gente fala muito em estresse no trabalho, né? Mas existe alguma definição para ele? O que seria o estresse no trabalho? Olha, o estresse, de uma maneira simples, você se entende como um estado de ativação do organismo, ok? Certo. Então, face a pressões, face a exigências do ambiente do trabalho, claro que isso acontece também fora do ambiente de trabalho, não é? No ambiente de trabalho, dependendo das pressões, das demandas que essa pessoa enfrenta e como que ela percebe essas demandas, não é? O fator percepção aí também é importante. Como ela percebe essas demandas, o quanto que ela tem capacidade de enfrentamento, tá? O quanto que ela tem no seu ambiente de trabalho apoio. Por exemplo, o grupo é um grupo que um dá apoio ao outro ou ao contrário? Quando vê um não muito bem, até piora a situação. Então, esse conjunto de elementos é que vai, então, produzir um determinado estado de coisa. Não sei se eu fugi da pergunta. Não, é basicamente isso, professor. E até que ponto a gente consegue definir se ele é positivo e a partir de que momento ele se torna um fator negativo dentro do ambiente de trabalho? Muito bem. Veja, o estresse positivo, aquele que ajuda o indivíduo no seu desempenho. Por exemplo, se você vai fazer um concurso, é preciso ativar um pouco o organismo, não é? É preciso estudar. No popular, é preciso correr atrás.
E aí você pode aumentar a chance de sucesso, ser aprovado nesse concurso. Então esse é um estresse positivo, não é? É uma ativação positiva. Mas se você chega em casa, não é? Depois de um dia de trabalho, e toma seu banho, janta, vai relaxar ou tenta relaxar e percebe que o seu organismo não relaxa, não é? Ou seja, ele continua num nível de ativação, então nós estamos falando de um estresse negativo. E muitas vezes vai para a cama, dorme mal e levanta com essa sensação ou com essas sensações corpóreas ou... Claro que esse o fenômeno não é só orgânico, não é? Tem cunho psicológico também, né? A agitação ela é tanto orgânica como psicológica. Então, esse seria um alerta fundamental para a pessoa, se sintonizar com o organismo e perceber o quanto que ele está conseguindo relaxar, dar ao organismo a oportunidade de recompor-se, né? Se isso não está acontecendo no plano individual, tá? É preciso deixar isso claro, no plano individual é preciso buscar ajuda, não é? É preciso buscar orientação para ver o que está acontecendo. Tá certo, professor. Estudos ligados ao estresse organizacional mostram que o adoecimento por causas ligadas ao trabalho é crescente. Por que isso está acontecendo hoje, professor? Oi, muito bem. Vamos começar dizendo o seguinte. A sociedade ela é um somatório de organizações e instituições. Ao longo da história, nós sabemos que essas organizações, essas instituições, elas foram se modificando, sobretudo de umas décadas para cá, em que as coisas aceleraram acentuadamente, não é? Do ponto de vista psicológico, o tempo se tornou mais rápido, né? É comum nós ouvirmos as pessoas falarem, nossa, já estamos no final do ano. Quer dizer, o tempo psicológico, esse acelerou. O cronológico é o mesmo, óbvio. Por que essa sensação? Por si, perceba que essa aceleração já é um indutor, já é algo estressor. Isso já revela alguma coisa. E por que será que isso está acontecendo? Certamente que isso está associado à tecnologia, aos avanços tecnológicos, né? Isso certamente está estruturado à reestruturação do trabalho. Isso está associado à reestruturação do trabalho que vem acompanhando, né? Essas inovações. Quando se fala em inovação, muitas vezes se pensa em inovação tecnológica, mas nós temos inovações, por exemplo, de relações de trabalho, e são inovações em vários campos, né? Quem viveu a década de 60, 70, 80, sabe que, vamos dizer, a vida era mais leve. De repente, tudo começou a correr. As pessoas não têm mais tempo para visitar os amigos, os parentes. As pessoas levam trabalho para casa, né? Uma vez um amigo meu me disse, quando eu trabalhava no banco tal, dava 6 horas da tarde, eu fechava a gaveta da minha escrivaninha e acabava o trabalho. Eu ia, né? A partir dali, era o meu momento de descanso. Hoje, é difícil você encontrar alguém que possa dizer isso, né? A pessoa normalmente trabalha em casa, né? Aí, em função de internet e de tudo isso que nós sabemos. Então, mudança tecnológica, mudança nos relacionamentos, e isso está, quando se fala em mudanças de relacionamento, nós temos que lembrar que por trás disso, na base, estão os valores. Tá? Os valores foram modificados. E nós sabemos que, do ponto de vista da psicologia, os valores constroem as atitudes, que por sua vez estão associadas a cognições e emoções.
e que levam, ou não, aos comportamentos que nós vemos, né? As ações das pessoas, as ações efetivas, aquilo que nós vemos as pessoas fazendo. Então, eu lhe diria que houve uma mudança não só tecnológica, mas uma mudança psicossocial, e que acaba redundando num aumento de estresse, é o que parece as pesquisas indicarem. O senhor mencionou a tecnologia, né, interferindo nesse cenário. É óbvio para a gente que ela tem interferências negativas, como o senhor citou, mas também positivas, né, dentro do ambiente organizacional e da saúde do trabalhador. O que a gente poderia pontuar, tanto de negativas, né, que o senhor já citou um pouco, quanto de positivas? A tecnologia? A tecnologia. Pois é, em princípio, a tecnologia, ela deveria aproximar as pessoas, não é? Em princípio, a tecnologia, ela permitiria, pelo fluxo rápido de informações, pela troca de informações, de opiniões, ela deveria facilitar tomadas de decisão mais consensadas, não é? Mais harmônicas, ou pelo menos mais respeitosas, não é? Mas parece que, aí é que eu te digo que está associado aos valores, parece que não é exatamente isso que está acontecendo. Há uma eclosão, né, de agressividade nas tais redes, ofensas. Agora, essa semana está aí nos noticiários, né, as famílias brigando por causa de opções, das suas opções políticas. Então, o que deveria facilitar, né, parece que não é bem por aí. Que há um potencial para um convívio melhor, mas vamos esperar que a humanidade amadureça, não é? Melhore um pouco, né, professor? Professor, atualmente, o que o senhor acha que precisa mudar para que tanto o trabalhador quanto as organizações consigam detectar esses sintomas de estresse de uma forma que eles ainda não cheguem em consequências tão graves? O que falta em termos de percepção? É importante falarmos sobre isso, tá? A ciência voltada para essa área, tá? Alguns chamam de psicossociologia das organizações, né? Gestão preventiva de riscos psicossociais, psicologia ocupacional, tá? Ela tem avançado bastante nas últimas décadas, sobretudo 2000 para cá, um avanço significativo, de tal modo que hoje nós dispomos de muitos instrumentos e procedimentos para fazer diagnóstico. Diagnóstico do quê? Diagnóstico das interações no trabalho. Diagnóstico, essas interações significam interações entre pessoas, ou interações com a máquina, interações com a gestão, enfim. Aonde estão as possibilidades de riscos? Mas também ainda não mencionamos as possibilidades de proteção. Por quê? Fenômenos psicossociais, eles podem favorecer a saúde ou desfavorecer. Tá certo? Então, temos instrumentos, procedimentos para diagnóstico. Esse é o primeiro passo. E temos especialistas para fazer isso, diagnosticar. Claro, fazemos diagnóstico para ver as possibilidades de intervenções, as alternativas. E das alternativas escolher as que são mais viáveis, as mais pertinentes, não é? Nem sempre é possível fazer tudo o que é desejável, mas alguma coisa sempre é possível, desde que se tenha vontade. Não é? Feitas as intervenções, volta-se a avaliar, não é? E recicla isso tudo. Então, em que estágio estávamos do ponto de vista psicossocial das interações?
intervirmos e agora como estamos? Aonde vamos atacar novamente? Então é uma construção ao longo do tempo. Obviamente que não se faz mágica, demanda tempo. E se você observar, nós estamos falando de alguma maneira de mudança cultural. Eu mencionei há pouco valores. Valores constituem a essência da cultura organizacional, da cultura, né? Então, é preciso, efetivamente, antes de mais nada, que os gestores autenticamente desejem que se faça isso. E eu vou frisar a palavra autêntico. É preciso que se queira com autenticidade. Não é um faz de conta. Se existe um valor mais do que vou fazer isso porque as pessoas tendo mais saúde terão maior produtividade, porque isso acontece, óbvio, não é? Uma organização que vá perdendo progressivamente saúde, óbvio que vai afetar a produtividade. Mas o empresário que faz só pensando na produtividade e não é autêntico, ou seja, ele não tem isso como um valor humano ou humanitário, tá? Ou, em outras palavras, se ele não quer efetivamente ver as pessoas da organização saudáveis e vivendo bem, né, bem-estar, felizes, né? Essa palavra está um tanto banalizada, não é? Mas eu prefiro falar em bem-estar e saúde e qualidade de vida, né? Que são assuntos que se tem pesquisado e se tem avançado bastante. Então, quando o gestor, sobretudo o gestor de topo, não é? Aquele que, se ele realmente deseja isso, então há uma tecnologia que profissionais da psicologia, porque eu estou dizendo, outros profissionais se envolvem com isso, mas o psicólogo, em princípio, ele estuda, né? Ele passa 5 anos estudando esses fenômenos básicos e para adquirir, em princípio, uma competência para fazer esse trabalho. Enfim, há uma tecnologia comportamental para se realizar esse trabalho. O senhor mencionou que, lógico, um ambiente de trabalho mais saudável, ele gera mais produtividade na empresa. Isso já é comprovado. Por que, então, que algumas organizações acabam não investindo nisso? Pergunta difícil, não é, Thaís? Bastante, né, professor? Cabe uma reflexão a gente. Cabe uma reflexão para a sociedade inteira, não é? Por que os gestores não investem nisso? Se você falar para o gestor que ele vai ter que separar uma verba para cuidar de gente, você sabe que muitos deles não estão interessados nisso e dizem, há um mercado, não é? Há uma quantidade de profissionais aí disponíveis no mercado, então é só pegar outra coisa e tal. Sem dúvida nenhuma, uma visão míope. Porque, fazendo isso, ele não constrói uma cultura saudável e produtiva. Uma cultura só se constrói ao longo do tempo. Então, é preciso saber como fazer e esperar que aconteça. Fazer bem feito e, ao longo do tempo, a cultura vai se consolidando e você vai perceber que indicadores de absenteísmo, de rotatividade, de afastamentos por licença médica, você vai começar a perceber que isso começa a cair. Vale a pena. Com certeza, professor. Vamos esperar que nossos gestores, então, deixem de ter essa visão míope e comecem a investir um pouco mais em pessoas. Muito bem. Bacana, professor. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final.
Nós recebemos hoje aqui nos Penaliza o psicólogo e pesquisador José Carlos Zanelli, que também é autor, né, de alguns livros, entre eles Estresse nas Organizações de Trabalho e Fatores de Risco, Proteção Psicossocial e Trabalho. Professor, muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso programa. Obrigado a você, Thaís. Obrigado à USP. O programa dessa semana fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.